pesquisa, que ficou o método Comas, Upcycling Escalável para Sustentabilidade. Bom, o upcycling é apresentado nessa pesquisa a partir do método Comas, que foi desenvolvido pela Agustina Comas e que, junto com o Instituto Lojas Renner, pode desenvolver atividades relativas ao reuso têxtil, justamente dessas peças provenientes da quebra de estoque das lojas Renner, né? Ou seja, quando essas peças nem chegam a ser comercializadas e antes disso já são descartadas, né? Seja por pequenos defeitos e enfim. Por isso foi possível desenvolver, junto com as mulheres integrantes do Instituto Trama Ética, o projeto Empreendedoras da Moda. Na imagem podemos ver, né, um registro de uma das capacitações, e mais adiante na apresentação eu vou explicar mais detalhadamente sobre esse projeto. E o que o upcycling tem a ver com a sustentabilidade, né? No caso, esses grandes volumes de peças de quebra de estoque que não são comercializados poderiam ser aproveitados como insumos na produção de novos produtos de moda, com foco na slow fashion e na sustentabilidade. A slow fashion sendo apresentada aí como algo que vai, assim, o oposto das indústrias de fast fashion, né? Que é relativa a um tempo mais lento na lógica de produção e consumo. Então, o método de upcycling da Comas se mostra como uma possibilidade de aproveitar peças de roupas que, por vários motivos, iriam ser descartadas, ou até mesmo incineradas, né? Que é uma prática muito comum, infelizmente, né? Acontece e causa muitos prejuízos ambientais. A Comas, então, assume o papel de dar um novo significado ao que iria ser descartado, agregando valor a essas peças e aumentando o ciclo de vida desses produtos, que é justamente o que faz o upcycling, né? Ele aumenta o ciclo de vida de algo que, porventura, já iria ser descartado. Então, na imagem podemos ver essa jaqueta. Ela foi feita a partir de 2 calças, produzidas com algodão orgânico, mas que tinham pequenos defeitos e impossibilitavam o seu comércio, né? Então, o upcycling foi capaz de transformar em um novo produto, né, com apelo de vendas e também atraente para as passarelas, chamando a atenção, né, dos consumidores e possível de ser comercializada. Essa é uma lógica que substitui a lógica dos fast fashion, né, infelizmente muito comum, que apresenta um modelo linear do ciclo de vida. Ou seja, a matéria-prima ela vem, né, plantada, colhida, manufaturada, beneficiada, distribuída, consumida e, por fim, descartada. Ou seja, é um modelo com um final de ciclo de vida, né? Então, apesar de ser predominante o consumo oriundo dessa lógica, né, de fast fashion, que movimenta valores significativos na economia mundial, esse é um modelo de produção e consumo insustentável, porque a própria indústria têxtil e de confecção parece negligenciar o acúmulo cada vez maior dos resíduos têxteis e de vestuário que é gerado a partir do uso de seus produtos. Então, como já pontuado anteriormente, grande parte do cenário das ações que compõem esse estudo tem relação direta com essas peças provenientes da quebra de estoque das lojas Renner, que, seja por defeitos ou qualquer outro motivo identificado pela equipe de controle de qualidade das lojas Renner, impossibilitou a sua venda, né? Então, foi pensando nisso que o Instituto Lojas Renner, que é responsável por cuidar do capital social da empresa, desenvolveu o projeto Empreendedoras da Moda, com a intenção de contribuir para o desenvolvimento sustentável, né? Abrangendo aí os pilares, que seria o desenvolvimento econômico, social e ambiental, e por meio de uma destinação mais adequada para essas peças que ficam aí paradas, obsoletas, né, e descartadas porventura. E também contribui para uma lógica de produção e consumo mais circular, como pode ser visto nessa imagem, né? Então, os recursos servem de matéria-prima, são manufaturados, uso e consumo,
e ao invés de serem descartadas, elas poderiam ser reparadas, reutilizadas, remanufaturadas e passar pelo processo do upcycling. Então, sendo assim, o projeto Empreendedoras da Moda propunha a formação de mulheres empreendedoras para que buscassem a sua autonomia, tanto econômica quanto social, dentro da realidade de cada uma. E assim foi realizada a capacitação dessas mulheres em costura, remanufatura, para que ajudassem a entender melhor o processo do upcycling, né? E a capacitação ocorreu entre o período de 2018 e 2019 na cidade de Florianópolis, por meio da parceria do Instituto Lojas Renner, a marca Comas, de São Paulo, o programa de extensão Ecomoda, da UDESC, e contemplou 5 grupos de mulheres. O foco de análise dessa pesquisa se deu com as mulheres do Instituto Trama Ética, justamente porque elas buscam, tem como propósito disseminar os princípios da sustentabilidade no contexto da moda para a redução dos impactos no meio ambiente e também para a formação de mulheres que buscam por oportunidades para alcançar sua autonomia integral, né? Então, aqui cabe a pergunta de pesquisa. Como os resíduos têxteis e as peças de quebra de estoque descartadas pelas indústrias de confecção podem ser utilizadas para a produção de novos produtos com foco na sustentabilidade? Pensando nessa pergunta, foram desenvolvidos os objetivos da pesquisa. O objetivo geral, então, é formular diretrizes para aproveitamento de resíduos têxteis e de roupas de quebra de estoque para a produção de novos produtos em escala, com base no método Comas de upcycling. E os objetivos específicos ficaram os seguintes: contextualizar as dimensões da sustentabilidade, visando os processos de confecção de vestuário, abordar os princípios da economia circular e recursos para aplicação na confecção de vestuário, e identificar ações e exemplos de reaproveitamento e transformação de peças de vestuário. A minha justificativa. As motivações para a definição do tema e a realização da pesquisa seria justamente expandir o levantamento de dados e ações sobre o descarte e reuso de matérias-primas como insumos no setor de vestuário e moda, justamente porque é um assunto ainda pouco abordado, né? Tanto na academia, assim como no fazer da moda. Então, quanto mais a gente falar sobre o assunto e expandir mesmo, né, o debate sobre isso, será possível uma mudança de paradigma e também sistemática em relação a essa produção e consumos. A relevância da pesquisa para a sociedade seria indicar caminhos para uma discussão aprofundada em conceitos acerca da preservação e manutenção do meio ambiente, porque sabemos que os recursos vêm do ambiente e eles são limitados, né? Então, a gente tem que aprender, eu acho que já passou da hora de lidar com isso sem destruir o meio ambiente, né, como um todo, que é o que vem acontecendo. E a relevância da pesquisa para as empresas de vestuário seria, então, reformular o sistema por meio da investigação de métodos de produção ecorresponsável. E a relevância da pesquisa para a academia é que é uma pesquisa que contribui para a estruturação de diretrizes que podem se tornar referências na área de transformação têxtil. É interessante destacar que cada vez que eu me debruço sobre pesquisar, né, esse tema, seja por meio da participação em eventos, na publicação de artigos, por exemplo, tudo isso faz com que surjam novas ideias e perspectivas que não fogem do objetivo da minha pesquisa, mas muito pelo contrário, né? A partir do momento que eu exponho isso em outros ambientes, não só dentro da sala de aula, é possível refinar alguns pontos que poderiam estar nebulosos ou esclarecer dúvidas, né, e desafios que podem vir a surgir no caminho. A minha pesquisa, então, ela se classifica como uma pesquisa aplicada, qualitativa e descritiva, em que os procedimentos técnicos utilizados contaram com a pesquisa bibliográfica, a observação participativa durante os encontros de capacitação do projeto Empreendedoras da Moda
e também entrevistas com profissionais e pesquisadores da área sobre os temas, né, de reuso têxtil, upcycling e insumos como matérias-primas. A pesquisa foi de campo, né, e os caminhos metodológicos seguiram algumas etapas para a pesquisa de campo, que contou com a participação das capacitações de upcycling da Comas, que eu consegui ainda participar do finalzinho delas, né, no ano de 2019, quando eu cheguei para iniciar a minha pesquisa. Entrevistar os profissionais da área de vestuário e moda sobre o descarte de resíduos têxteis pelas indústrias e o uso do processo do upcycling a partir disso. Analisar as informações obtidas das entrevistas para descrever o cenário de transformação têxtil e de vestuário, propor diretrizes para a reutilização das peças e de vestuário como insumos para a produção de novos produtos e, por fim, a conclusão dos resultados e do documento da dissertação, que tem a previsão para julho de 2021. Né? Tem aí mais ou menos um ano pela frente, um pouquinho menos. Na fundamentação teórica, eu procurei pegar cada um dos objetivos específicos e deslanchar eles em 4 capítulos, né? Então, só para relembrar, o primeiro objetivo específico seria contextualizar as dimensões da sustentabilidade, visando os processos de confecção do vestuário, que eu trouxe o 2.1, né? Slow Fashion para sustentabilidade, principais conceitos. E ali eu procurei trabalhar os pilares da sustentabilidade na moda, trazendo sempre o contexto social, econômico e ambiental dentro da cadeia produtiva da moda e falando também sobre a Slow Fashion. As principais referências utilizadas foram Sachs, sobre sustentabilidade, Berlin e Schulte, mais voltadas para a Slow Fashion. E apenas relembrando, né, o segundo objetivo específico, que seria abordar os princípios da economia circular e recursos para aplicação na confecção do vestuário, eu procurei tratar da circularidade na moda, trazendo aí os princípios norteadores do ciclo fechado para a produção circular na cadeia da moda e os recursos da moda circular e aplicação na confecção de vestuário. E eu tratei dos 10 R's, né, que eu comecei com os 3 R's e aí eu cheguei até os 10, que seria recusar, repensar, reduzir, reutilizar, reparar e assim por diante. As principais referências foram Kazarian e Braungart MacDonald, são realmente referências, né, na questão do berço ao berço e todos esses termos que eu trouxe aqui na minha pesquisa. E, por último, o terceiro objetivo específico, que seria identificar ações e exemplos de reaproveitamento e transformação de peças de vestuário, eu dividi em 2 capítulos. O 2.3, que é transformação de peças de vestuário em si, tratando aqui da logística reversa, que seria o modo de fazer isso, né? Trazer as peças que estão ali paradas e como seria para utilizar essas peças a partir do upcycling, né? E a customização, que está por trás, né, do upcycling, querendo ou não, o upcycling conta com processos de customização, tratando aí de processos manuais como bordado, por exemplo, aplicações, tingimentos, né, naturais. E as principais referências foram Fletcher e Gross, Tadeo e Milley e Mesquita. E por último, eu trouxe o capítulo 2.4, que é o upcycling em si, tratando aí dos desafios do upcycling para a moda, os processos de upcycling, design para a resolução de problemas, que é um tópico bastante importante porque o upcycling ele parte de defeitos, né, nas peças. Então o design surge aí para tentar consertar esses defeitos, né, os problemas da peça de vestuário. E por fim, o método Comas de upcycling raiz, que é como a própria Agustina Comas trata, né, do seu método de upcycling, ela chama de upcycling raiz. E as principais referências para esse capítulo foram então Cardoso, Aguilt e Salcedo. Aqui apenas para ilustrar a diversidade de fontes de informação que eu tive acesso,
Entre leituras e fichamentos e leituras pendentes ainda também, eu busquei elencar 23 livros ou e-books, 2 teses, 8 dissertações, 56 artigos, 5 normativas e documentos e 4 pessoas ou canais informais, as quais eu pude conversar, né, e entrevistar até o momento. E dos resultados preliminares, eu pude encontrar que a escalabilidade do upcycling é relativa quanto ao seu método, porque ao depender do acesso aos insumos industriais, muitas das peças podem ser similares ou muito diferentes umas das outras, o que dificultaria o upcycling escalável, né? Porém, sob o ponto de vista de tornar o processo como um todo escalável, por meio da capacitação e do preparo de pessoal, como pode ser observado no projeto Empreendedoras da Moda, identifica-se uma alternativa de lidar com os recursos de maneira ecorresponsável. E, por fim, eu pretendo, com esses resultados, o registro do conhecimento sobre formas de reaproveitamento do material descartado pela indústria têxtil e de confecção, tornando o método acessível para a criação de modelos para a escalabilidade de produtos de vestuário e moda. Eu acredito também que o upcycling contribui na promoção da sustentabilidade dentro de um ciclo fechado de produção industrial para a slow fashion e para a economia circular. No mais é isso, eu agradeço a atenção de vocês e fico aqui à disposição para ouvir os comentários e dúvidas que possam ter ficado. Espero ter sido clara. E é isso. Obrigada.